Prepare-se! Está no ar a Rádio Barão de Mauá com o programa Painel. Olá, estamos começando mais um programa Painel aqui na Rádio Barão de Mauá. Eu sou o Gabriel de Faria e hoje vamos discutir sobre animais de estimação. E eu sou a Tamires Boglô. Para falar do assunto, os alunos do 2º ano de jornalismo da Barão de Mauá convidaram a presidente da ONG Projeto Murilo Pretinho, Flávia Frederico. Flávia, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço o convite para falar sobre os animais e principalmente para criar uma consciência nas pessoas que vão ouvir um pouquinho do que a gente vai conversar. Muito bom. Vamos começar falando sobre o papel de uma ONG com esses animais. Qual a importância de cuidar de animais abandonados? Bom, na verdade a gente está hoje vendo uma inversão de valores na nossa cidade, né? O terceiro setor, que são as ONGs, estão desenvolvendo o trabalho que deveria ser desenvolvido pelo município. Isso é o errado. Então, se a gente fosse pensar no papel de uma ONG, naturalmente, para ajudar na questão dos animais abandonados, a gente falaria de um suporte educacional, né? De alguns projetos em escolas, alguns projetos de adoção, mas isso tudo em paralelo com um trabalho base que deveria ser fornecido pela prefeitura. O que a gente está vendo hoje na nossa cidade é o inverso, né? O terceiro setor está sobrecarregado porque nós estamos desenvolvendo todo o trabalho base do município e ainda estamos contribuindo, como se fosse o terceiro setor. Então, o papel da ONG nos animais, com a questão dos animais abandonados, eu vejo como criar uma consciência e desenvolver trabalhos paralelos ao básico que talvez o município não conseguisse desenvolver. Então, vamos dizer que a perfumaria ficaria com a gente, né? Apesar de não ser assim que está tocando a banda por aqui. Legal. Então, vamos ouvir a matéria da repórter Laura Scarpellini sobre a ONG AVA aqui de Ribeirão Preto. Com o intuito de cuidar de animais abandonados e maltratados, existem ONGs que atuam com projetos especiais em prol dos animais domésticos. Assim, é o projeto da ONG AVA, Associação Vida Animal, que tem como diretora responsável Cristina Dias. A AVA ela foi fundada para trabalhar os animais domésticos na cidade de Ribeirão Preto, porque normalmente as instituições sociais elas atuam na cidade, ela tem âmbito municipal. Além da diretoria formada por 10 pessoas, ainda conta com veterinários, voluntários e parceiros subsidiados pela ONG. Segundo Cristina, a finalidade da instituição não é abrigar os animais, mas acolher e colocar para adoção. Porque as pessoas acham que a gente tem a obrigação de pegar todos os animais, não é assim. Quem tem a obrigação é o poder público, que recebe imposto e não aplica direito dinheiro. Nós não. Nós somos voluntários e trabalhamos muito decentemente para melhorar a qualidade de vida da cidade, protegendo os animais domésticos. Proteção é você encontrar lar para animais. Existe diferença entre a AVA e a ONG que você preside? A gente tem uma diferença no trabalho executado. Então, eles têm uma sede, eles têm um local onde eles fazem o atendimento dos animais. O nosso trabalho sempre foi focado em animal comunitário, né? Então, a gente vai nas comunidades, principalmente as mais carentes, para tentar fazer um trabalho com o animal in loco. Então, aquele bichinho que a pessoa vai dando água, comida, e ele vai ficando. A gente tenta criar uma estrutura para que ele se mantenha saudável nesse ambiente de rua, né? Então, são os animais moradores de rua mesmo, que a gente faz o trabalho. Agora, quanto a atuação das ONGs hoje na cidade, a gente tem 6 ou 7 ONGs, nós estamos, assim, trabalhando desesperadamente para poder resolver parte do problema que não está sendo, assim, visto como deveria, né? Então, se você falar, hoje há uma diferença entre as ONGs atuantes na cidade? Necessariamente não, porque apesar de cada uma atuar em uma área, nós estamos apagando o incêndio da cidade. Legal. É frequente as pessoas quererem adotar mais de um animal? Não. Até a gente não gosta. Porque às vezes a pessoa tá lá naquele impulso de adotar o animal, né? E ela quer levar 2. E a gente fala assim, então, espera, vê primeiro como vai ser o seu trabalho, o seu gasto, né? Aí tem pessoas, por exemplo, essa semana mesmo que passou, aconteceu um caso.
Uma pessoa no dia da feirinha queria adotar 2 irmãos. Adotou um, porque a gente ficou falando. Aí ela me ligou, o casal, né? Me ligaram faz uns 10 dias, 7 meses depois, querendo adotar aquele que eles não tinham adotado, que a gente também não tinha doado ainda. Aí eles já sabiam qual seria o custo, qual seria o trabalho, e aí a gente conversa e faz uma tentativa. Adaptou? Maravilha. Esse é um dos trabalhos que a ONG executa e que uma ONG deveria executar, que é de você criar essa consciência nas pessoas, né? Então a pessoa vem para você com uma demanda, eu quero isso, eu quero tudo. E você precisa explicar para ela em que lugar da vida dela que o animal vai estar, né? Que se ela for mudar de apartamento, de casa, seja o que for, esse animal faz parte da vida dela, que ele vive no mínimo 15 anos, 14 anos, e que é uma responsabilidade, né? Você precisa dar alimento, você precisa dar condição de vida, você precisa dar atendimento veterinário. Então, esse é um papel muito importante da ONG. Não só você doar, doar o seu trabalho, você resgatar, você cuidar do bichinho que está ali na rua, mas você criar essa consciência nas pessoas. Agora vamos ouvir a matéria da repórter Nayara Barilari sobre como é criar vários cachorros. Imagine morar em uma casa que tem mais de 60 cães. Pois bem, essa é a realidade da dona de casa Márcia Barbosa. Ela adota cachorros que foram abandonados nas ruas de Ribeirão Preto. Eu sempre tive comigo uma coisa, que eu ia ter muito cachorro. Quando eu crescesse, que eu ia ser independente e eu ia poder pegar todos os cachorros que eu quisesse da rua, sem ter ninguém para me barrar. E graças a Deus, com o tempo, eu consegui isso, né? Hoje eu estou lá com meus 60 bichos. Assim, se eu tivesse um espaço maior, eu queria ter mais. Dona Márcia ainda relata a boa convivência que tem com esses animais. Sobe 10, 12 cachorros em cima da cama para dormir comigo, um calor, mas mesmo assim, eu não consigo dormir sem eles. Para ela, as dificuldades são pequenas perto do amor que recebe dos cachorros que tirou da rua. Para mim, assim, isso é a maior alegria na minha vida. É a satisfação que eu tenho de viver. Flávia, a gente viu que a Márcia tem boas intenções, né, de querer criar mais de um animal, mas quais as possíveis dificuldades que esses animais podem passar por conviver no mesmo local e ter só uma pessoa para cuidar? A gente tem a necessidade, né, que aí tem situações que são a necessidade de fazer. Então, como eu falei no princípio, a gente está com um déficit de atenção nessa área pelo poder público. Nós estamos tendo que nos sobrecarregar com a quantidade de animais. Eu tenho bastante também, não tanto, mas eu tenho bastante. Então, o que eu vejo como uma pessoa que está há 15 anos nessa área e que já passou por vários estágios. Eu passei pelo estágio, vou pegar todos, porque eu preciso resgatar todos e eu vou ficar com todos. E aí, depois eu passei pelo estágio da doação e hoje eu dou lar temporário. Então, eu já não fico mais. O que eu acho disso? Eu acho que o animal, ele precisa ter o companheirinho. Eu gosto de 2. Eu gosto de pares de animais. 2, 4 no máximo. Eu acho que se você começa a ter muito animal, ele já não começa a fazer parte da convivência familiar, né? Então você cria um canil para que fique uma quantidade de animais. Um fica dentro, outro fica fora. Outro fica num quartinho, outro fica... Então fica muito animal. Você não consegue... Dá para ele aquela qualidade de vida gostosa, de ter uma família e de estar inserido nessa família. Vamos jantar na mesa? É lógico que ele não vai jantar na mesa, mas ele vai estar ali pertinho, olhando, participando dos momentos familiares. Então, eu, como tenho muitos cães, não são tantos, mas eu sinto essa necessidade, essa falta. Quantos cães você tem? Um pouquinho de 10, assim, mais ou menos. Não chega a 60, não. Não chega, mas mesmo assim me causa isso, porque os meus cães, eles não vivem pacificamente, eles brigam. Então eu precisei criar a estrutura. Então é canil. E aí você vê, um tantinho aqui, um tantinho ali. Tinha uma hora que eu queria todo mundo junto, pra brincar, aí você joga a bolinha de um lado, o outro tá te olhando com uma carinha. Então assim... O que a gente defende hoje é a qualidade de vida de pessoas e animais. Então, como eu falei, a gente faz muito trabalho em comunidade carente. Às vezes você chega numa casa que tem um monte de cachorros. E você vê que a pessoa não está tendo qualidade de vida porque ela está com aquele monte de cachorros. Que não é o caso da entrevistada. Eu estou dizendo situações que a gente vê.
e que, tadinhos, não é a felicidade para eles, mas que é a necessidade. A necessidade por falta do que o poder público tem feito. Não tem feito, na verdade. Então, eu sou muito defensora, assim, de tenha menos, dê mais qualidade de vida e que você também tenha qualidade, que seja feliz todo mundo naquela casa. Legal. Então agora vamos ouvir a reportagem de Karen Fabiana sobre animais em condomínios. A presença de animais domésticos em condomínios é motivo de polêmica entre os moradores. Mesmo contra as regras que proíbem animais no prédio, Soraya Dovigues mantém um cachorro em casa. Olha, eu mantenho ela aqui no apartamento, ela não faz barulho, ela não late, ela é bem acomodada. Em alguns casos, o condomínio leva a questão até a justiça, alegando que o regimento interno não permite a presença de animais no local, principalmente os de grande porte. O advogado João Otávio esclarece o assunto. Em primeiro lugar, hoje o regramento jurídico sobre isso é muito claro e não prevê nenhuma restrição específica em relação a animais, tá, em condomínio. Seja pela Constituição Federal, que garante o direito de propriedade, seja pelo Código Civil de 2002, que também apresenta regramentos sobre isso, e até mesmo pela Lei 4.591 de 1964, que dispõe sobre os condomínios e as edificações, que também apresenta-se como forma genérica, né? Então hoje não há o que se falar em proibição da permanência desses animais em condomínio. Flávia, a ONG já recebeu animais por não poderem morar em condomínios? A gente recebeu solicitação, né? Receber a gente não pega mesmo. A gente tem isso muito claro pra gente, que as pessoas, elas querem mesmo te despejar, né? É um problema social e vocês ONGs X. Não, a gente não recebe nenhuma ajuda do poder público. Então, o que a gente faz é realmente oferecer essa orientação. Então, juridicamente, a gente sempre recorre ao nosso advogado que a gente tem na ONG para dar essa orientação. Mas os animais que a gente recebeu solicitação de retirada foram os animais de desfavelamento, que as pessoas iam para apartamento e houve algumas reclamações que não estavam podendo levar os animais para esses apartamentos que haviam ganho. E que a gente realmente ficou muito preocupado. Muitos animais foram soltos nas ruas por conta dessa demanda, né? Então, o que a gente percebe é que as pessoas não sabem muito bem nem qual lei que permite e que não permite, né? Não tem acesso a esse conhecimento. E aí acabam desfazendo do animal, soltando, que é um crime, né? Soltou na rua, é um crime, a pessoa está cometendo crime. Então, em condomínios, por exemplo, que a gente tem muita demanda de problema também, é com animal que é tratado como comunitário dentro do condomínio. Então, mas a gente quer que tira. Ok, tira e leva para onde? Né? Então, a pergunta que a pessoa tem que se fazer primeiro é: eu tiro daqui e eu levo para onde? Né? Se não há um canil municipal, se não há recolhimento seletivo feito pela prefeitura, se não há abrigo das ONGs, eu tiro daqui e eu levo para onde? Não existe. Então, a gente tem que pensar como nós vamos acomodar esses animais, né? Tanto os que têm proprietário quanto os que são comunitários, até que a gente saiba o que fazer daí para frente, né? Se sejam tomadas algumas medidas, como fiscalização, para não haver o abandono, maior acesso a conhecimento dessas questões jurídicas de pode ou não pode, antes de desesperar e procurar doar ou abandonar o animal, né? Então, eu acho que isso tudo vai caminhando de acordo com o que a gente for caminhando no município, em termos de ter mais política de castração. Se o animalzinho está abandonado lá no condomínio e existe uma política municipal de castração que vai lá, castra esse animal, vacina esse animal e diz para o condomínio: agora ele está saudável. Isso já é um começo, né? Que muitas pessoas procuram a gente por isso. Se existe algum órgão da prefeitura que possa esclarecer a pessoa que está mudando para um apartamento, por exemplo, quantos animais ela pode ter, em que circunstância ela pode ter, de que forma, é castrado, não é castrado, é vacinado, não é vacinado, no caso desses imóveis que foram, esses prédios que foram do desfavelamento, isso ajudaria muito também. E a pessoa que tem, assim,
alguma condição, que tem acesso a mais informação, ela pode procurar também um advogado e perguntar antes de fazer qualquer coisa, né? As pessoas não podem ser coagidas dessa forma porque o animal incomoda. É o que a gente falou antes, o animal é parte da família, né? Já houve caso de vocês abrigarem os animais porque sabiam que o condomínio não ia ficar com eles e acabar abandonando? Na verdade, a gente tenta, sim, preservar a vida do animal, mas mostrar a responsabilidade de cada um. Então, sempre que a pessoa liga pra gente, a gente oferece, mesmo sem poder, às vezes, a gente pode castrar, a gente pode vacinar, a gente pode pensar em alguma forma. A gente tem até um caso de uma pessoa que está sendo ajudada pela nossa advogada da ONG com relação a animais de condomínio. A gente não sabe o que a justiça vai decidir, porque é um caso atípico, são muitos gatos e tal. Mas aí a gente cai de novo naquela situação, vai pra onde? Vai fazer que jeito? Quem que vai abrigar 10, 12, 14? Então, assim, é o mesmo caso do Morro de São Bento, né? Que vocês já devem ter ouvido falar do Morro de São Bento. Ah, quanto gato que tem lá, né? O que vai fazer? Pois é, as pessoas não param de abandonar. A gente solicita a câmera, desde que houve a chacina do morro, que parece que foi a maior chacina de gatos do Brasil, e não tem câmera. A gente solicita, vamos cercar, que é um parque. Não tem conversa. Então, o que a gente precisa pensar é, que situação que nós estamos vivendo? Existe algum paliativo? Nem o paliativo nós estamos vendo, porque na onde que você vai colocar 100 gatos, que é o que tem no Morro de São Bento? Então, nós temos que começar a pensar agora como que a gente vai conduzir o que está falho no nosso país daqui para frente, né? Porque até aqui a coisa está degringolando. E eu diria que pode piorar. Já disse lá atrás e digo de novo, pode piorar. Se alguém viu a situação da vaca, eu não sei se vocês tiveram, alguém teve acesso a essa informação, que a gente fala muito de animal doméstico, né? Mas os animais, de modo geral, estão sofrendo. A gente teve uma situação de uma vaca que foi abandonada num terreno vazio. E ela ficou lá uma semana, nesse terreno. E por fim, quando a mobilização do Facebook conseguiu levar um veterinário até esse terreno, uma pessoa na madrugada foi lá e cortou a cabeça da vaca, cortou as patas traseiras da vaca e tal. Uma vaca que ficou uma semana num terreno. Então, a gente tem que pensar o que faltou nesse caso? Fiscalização. Como é que uma pessoa abandona uma vaca, ela fica uma semana num terreno? E ela fica uma semana num terreno doente. E alguém vai lá e ainda corta a vaca para comer. Então, assim, olha quantas problemáticas que envolvem essa questão, como envolvem a questão do condomínio, como envolvem a questão do Morro de São Bento, como envolvem a questão do bosque, né? A gente precisa pensar, o bosque não tem um conselho gestor, ele precisa ter, porque a gente precisa saber se aqueles animais estão felizes, se eles estão bem, minimamente felizes, encarcerados, né? Então, as questões, elas são amplas e todas elas caem na mesma situação. Nós precisamos de políticas públicas e de governantes que pensem nisso também. A ONG já abrigou outro tipo de animal a não ser cachorros? Não. A gente sabe de uma outra ONG, a Focinhos S.A., que está agora com 2 cavalos e é um abrigo muito caro, porque, por exemplo, com os 2 cavalos, me parece que para 30 dias, os 2 cavalos ficam em R$6.000. Então, é uma situação que a gente não sabe bem como nem conduzir, porque é um valor muito alto. E a gente vê que tem muitos cavalos soltos na rua, né? Então, outro problema que a gente se depara, por exemplo, no caso da vaca, voltando a grandes animais, né? Ninguém sabia no município quem ia recolher. Se era o Transerp, se era os zoonoses, quem que ia recolher essa vaca? Até quando ela morreu, a gente teve que chamar a TV para alguém ir lá e recolher essa vaca, porque ninguém sabia qual que era a destinação. Então, graças a Deus que a gente não tem esses problemas toda hora, porque se tivesse, ia ser mais animal agonizando, né? Porque o que a gente tem visto hoje, até a gente vai fazer um evento de manifestação, eventos de manifestação durante outubro, porque dia 4 é o Dia Internacional dos Animais, que a gente está pedindo paz e respeito, né? Se não ama,
pelo menos deixe em paz e tenha respeito. Porque são vidas que estão sendo ceifadas, eu acho que muito pela ignorância e muito pela maldade também, né? Por falar em outros animais, vamos ouvir agora a matéria da repórter Marília Dovigues, que fala sobre animal de estimação exótico. Ter um bicho de estimação traz alegria para dentro de casa, mas tem quem procure animais exóticos como companhia. Nos últimos 3 anos, houve um aumento de 25% na procura desse tipo de bicho. Entre eles, destaca-se a iguana, um animal que só se alimenta de folhas e pertence à família dos lagartos. O maquiador Gabriel Castro conta o porquê dessa escolha e os principais cuidados dedicados a ela. Eu resolvi ter uma iguana por ela ser calma, um animal diferente, entendeu? Muita gente tem cachorro, tem gato, papagaio. Eu não, eu resolvi ter uma iguana. Ela precisa ter 2 lâmpadas, né? Uma para dia, uma para noite. E durante esse tempo todo ela também troca de pele. Poder alimentá-la bem, com bastante verdura. Ela tem uma pedra aquecida. Eram esses os cuidados que eu tinha com ela. Engana-se quem acha que por ser um réptil não transmita carinho e gratidão ao seu dono. É muito carinhosa. Ela fica me olhando de um jeito, pra cima, pra baixo. Flávia, você já teve uma iguana? Não teria. Não. Então vamos voltar pros cachorros, então. Vocês na ONG fazem algum controle dos animais que são adotados? Sim, a gente tenta ao máximo, com poucos voluntários, que é uma outra situação que é bem difícil, né? Quando a gente está falando de trabalho voluntário, é um trabalho que não é remunerado. Então, a gente tem poucas pessoas que se voluntariam, né? E é o que a gente mais precisa. Então, minimamente, dentro de todas as possibilidades da gente, a gente liga, visita e vai tentando, sim, monitorar esse animal até um certo momento, né? Tem animais também que a gente doa, que a gente fica totalmente despreocupado, você sabe que vai dar tudo certo, mas mesmo assim é importante. Tem animais que a gente doa que a gente acha que vai dar certo, mas que existe alguma possibilidade de não ter adaptação e tal, então que é importante a gente estar presente, né? Então vamos ouvir agora uma reportagem da Amanda Lourenço sobre a adoção. As ONGs de proteção aos animais têm papel importante no incentivo às pessoas a adotarem bichos de estimação abandonados. Essas organizações recolhem animais das ruas e os castram para controlar a procriação indiscriminada. Elas também fazem feiras de adoções. A estudante de jornalismo Nayara Barilari já adotou 2 cachorros, além de recolher um vira-lata recém-nascido. Eu peguei 2 dessas cachorras numa idade mais avançada, elas já eram grandes, já eram adaptadas no estilo de vida, e para trazer elas para casa, a gente teve que mudar totalmente o estilo que elas tinham. A última que eu peguei recentemente, eu peguei ela da rua, ela tinha 10 dias, a mãe dela tinha morrido atropelada. Como viu, eu adoro cachorro e hoje ela é o xodó da casa. Flávia, como é feito o processo de adoção de um animal na ONG Murilo Pretinho? Bom, a gente é chato pra caramba, pra começar, né? Então a pessoa entra em contato com a gente, às vezes pelo telefone, a gente começa a perguntar, mas e aí, já teve cachorro, mas quanto tempo viveu, morreu do quê e tal. E na feira a mesma coisa, né? Às vezes a gente negocia aí uma semana, uma doação pelo telefone ou pelo Facebook, e na feira eu já cheguei a deixar a gente esperando 2 horas. Que a pessoa estava em dúvida, e eu falava assim, então, mas pensa mais um pouquinho, quero que você tenha certeza do que você vai fazer. Porque realmente é complicado, gente. Você pega um bichinho, você vai levar para sua casa, então vocês estão saindo agora da faculdade, vamos tomar um chopp, vamos nada, você tem o cachorro para dar ração em casa, você tem que voltar, né? Então, agora vamos, a gente vai passar o final de semana não sei aonde, vamos. Não, você tem o cachorro, que ele precisa, aonde ele vai ficar? Quem vai tratar dele? Né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas, que bonitinho, eu vou pegar o cachorro pro meu filho. Não, seu filho de 3 anos não vai limpar o cocô do cachorro. Não vai levar o cachorro para tomar vacina. Não vai dar banho no cachorro. Você vai ter um outro filho de 3 anos. É isso que a gente explica para a pessoa. Não adianta,
eu quero um bichinho tão bonitinho. Ele é bonitinho, até que ele tem um problema, ou congênito, ou um problema que apareça. Então, assim, é uma responsabilidade, é uma dedicação que você precisa ter. Tem casais que a gente doa animais, assim, que estão recém-casados. E eu brinco, a preparação para o filho, mas é verdade. Então, assim, a gente sempre fala, e aí, quando vira criança? Não, quando vira criança vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo junto, ok. Porque é importante você, cada situação familiar, você colocar o que pode dar errado. Então, por exemplo, vai a mãe com 3 crianças pequenas, vamos falar 2, 3 e 1 ano. Aí eu olho bem, vai pegar um filhote, eu falo, olha, tem certeza? Né? Melhor esperar um pouquinho, crescer um pouquinho. Então, a gente não quer doar por doar. A gente quer que seja bom para o animal, bom para a família. É o que a gente falou, a convivência familiar. Agora, se tem 3 moleque pequenos, fazendo arte, e o cachorro, a culpa vai ser sempre de quem? Do cachorro. Então, mas é por quê? Porque é uma demanda a mais na casa, né? Uma demanda a mais para a mulher, às vezes que está cuidando de todo mundo, o marido, fica todo mundo bravo. Então, tem as situações, casal de idosos, por exemplo. Não adianta o casal de idosos chegar e pegar o terror, porque a gente já sabe quem que é o terror, você já sabe, você olha, você fala, esse é o terror. Então, aí você tem que falar para a pessoa, olha, esse aqui você amou, né? Mas não vai dar certo. Olha, a gente chegou a doar um cachorro, uma cachorra, que ela foi para um apartamento. Aí, uma das voluntárias da ONG me liga. Ai, Flávia, o apartamento tem uma sacada no 9º andar. Eu falei, vai buscar. Porque a cachorra é uma mola. Ela é uma mola. E não pode pôr tela nesse apartamento. Então, eu falei, vai buscar de volta. Já é uma situação que, assim, ou vai dar tudo certo e a cachorra nunca vai pular, ou nós vamos ter uma cachorra que se jogou do 9º andar. Então, a gente prefere muito doar e doar sabendo que a pessoa tá 100% naquele do que doar 10 e você ter um problema. É devolvido, é encontrado na rua. Faz muito tempo que a gente não tem problema de devolução, assim, das doações de agora, de 2 anos pra cá, que a gente adotou essa postura mais rígida, que a gente tem pouco problema. E uma coisa que a gente faz também, pede uma doação para quem adota. Por quê? Porque primeiro que a gente, para manter esses animais, é um recurso que, assim, inesgotável. É inesgotável. Eu acho que é assim, como se a gente mantivesse, para manter 10 cachorros, era como se tivesse que manter uma baleia, porque é muito dinheiro que vai, é infinito. E, segundo, que a pessoa, mas eu tenho que pagar uma taxa de adoção? Por quê? Dá gasto. Então, você já vai sentir agora que dá gasto. Então, assim, a gente faz de tudo para que seja bom ou menos pior. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Todos os alunos do 4º semestre de jornalismo da Barão de Mauá agradecem a sua presença. Eu que agradeço e a gente está à disposição para sempre que vocês precisarem falar do assunto. Obrigado, Flávia. E para você que nos ouviu, um abraço e até a próxima. Você ouviu pela rádio Barão de Mauá mais um programa Painel.